E aí, pessoal, tudo na paz? Vamos para mais um vídeo? Bom, vamos para o terceiro vídeo dessa série sobre Bereshit, Bereshit capítulo 1, Bereshit capítulo 1, versículo 1. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a própria palavra Bereshit e conseguimos entender que Jesus, na primeira palavra da Bíblia, ele já aparecia em Bereshit. Nós também, no segundo vídeo, nós falamos sobre os céus, os céus criados por Deus. E entendemos que no hebraico não existe singular para essa palavra. Porque a visão que Deus quis dar para a humanidade é que nessa primeira palavra, Hashamai, no versículo 1, essa criação não é a criação só do céu que nós vemos, mas sim de todo o universo, de tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos e aquilo que não está. Bom, dentro deste primeiro versículo, nós temos várias palavras, né, e elas são muito importantes também. Uma delas é a que é o tema do nosso vídeo de hoje, que é a palavra bara. Quando nós lemos ali Bereshit bara Elohim et Hashamai, nós vemos que o bara está associado a Elohim, que é Deus. Então, Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus, et. Et é mais uma palavra que nós iremos falar mais na frente. Vocês podem perceber que ela, se tirar essa palavra desse versículo, não muda em nada o versículo, mas ela é muito especial e nós vamos falar dela mais na frente. Et Hashamai ve'et haaret. Então, o que é esse Bará? Por que ele está associado a Elohim, está associado a Deus? Nesse primeiro versículo, nós realmente podemos destacar essa palavra, que tem três letras, que é o Bet, o Resh e o Aleph. Essa palavra transliterada, ela é Bará, é assim mesmo que escreve, e ela vem do verbo beriar. O que é esse verbo beriar? Já está escrito ali, é criar do nada. Então nós vemos que, ao contrário daquele jargão popular, não tão popular assim, mas do latim, ex nihilo 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 fit, que do nada se cria, nada se cria do nada. Aqui na Bíblia nós vemos que existe uma palavra que diz que é sim possível criar do nada. O que seria esse criar do nada? É chamar à existência aquilo que não existe. E na Bíblia nós podemos ver dois tipos de criação. A criação do Beriá, que é o Bará, que é criar daquilo que não existe. No latim seria ex nihilo, né? Criar do nada, tem o mesmo significado. E também nós temos a palavra asiá, que é criar daquilo que já existe. O que é criar daquilo que já existe? Deus criou os céus e a terra, mas as plantas foram criadas da terra. Então, assim, as plantas foram criadas daquilo que já existe. Então, Deus não precisou de matéria-prima para criar a terra, mas para criar as plantas ele usou a própria matéria-prima que é a terra. Bom, essa palavra asiá, ela também está ligada à criação do homem. Lá no versículo 26, nós lemos assim: Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Elohim naaser ha-yadam b'tselmenu kidemutenu.
Esse nascer é a variação do verbo assear. Aqui ele está na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque está falando de Elohim, está falando de Deus, está falando da Trindade, está falando do Deus que é o único, mas ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém vai dizer que há controvérsias nisso, mas nós cremos muito bem e a Bíblia nos dá muitas provas, muitas evidências de que existe a Trindade. Podemos ver isso no batismo de Jesus. Bom, vamos lá. Esse verbo assear, ele está associado a Deus. O verbo bará também está associado a Deus, mas dentro dos dois, o bará somente pode ser associado a Deus. O verbo bará é exclusivo do Eterno. O homem não pode utilizar o verbo bará como ação. Por quê? Porque o homem é incapaz de criar do nada. Deus é o único ser capaz de criar do nada. O verbo associado ao homem só pode ser para criar, só pode ser o verbo assear. Por quê? Porque o homem não tem esse poder de criar do nada, ele tem o poder de criar daquilo que já existe. O homem ele consegue transformar, ele consegue pegar aquilo que Deus deixou na natureza e reformular e criar carros, e criar casas, e criar roupas, mas ele não consegue criar outro homem do nada. Ele não consegue criar o universo do nada. Ele não consegue gerar milagre. O único que é capaz de fazer isso é Deus, porque ele é o dono do verbo bará. Ele é o dono do verbo beriá, que é criar do nada. Entendeu? O único ser que é eterno e tem o poder de criar do nada é Deus. Os cientistas não entendem isso. Acham que tem que existir algo, uma ameba, uma substância, que é que eles tentam encontrar, uma partícula, mas eles não entendem que o poder supremo de Deus é capaz de criar do nada. E por isso, esse verbo bará nunca está associado a outro ser que não seja Deus na Bíblia. Você pode ver esse verbo sendo repetido em Gênesis 2, no versículo 3 e no versículo 4. Mas ele sempre vai estar associado a Deus, nunca associado a nenhum outro ser. Não é associado a anjo, não é associado ao homem, não é associado aos animais, não é associado a ninguém que não seja Deus. Uma curiosidade. Você já deve ter ouvido uma palavrinha que as pessoas utilizam, até mesmo associando essa palavra à feitiçaria, às coisas ocultas, que é a palavra abracadabra. Mas você sabia que a palavra abracadabra ela vem do aramaico avra kidavrá? E sabe o que significa avra kidavrá? Avra kidavrá significa eu crio enquanto falo. O único ser que tem poder para dizer abracadabra ou avrá kidavrá e criar algo enquanto fala é o Eterno, é Deus, é Hashem, como dizem os judeus, é Adonai, como dizem os judeus, é Deus, como nós, povo de Deus, dizemos, o único, aquele que tem poder para criar do nada e criar de acordo com a sua palavra. Eu crio enquanto falo. Abra Kidavrá.
Abracadabra. Bará. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaret. E Deus criou os céus e a terra. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Faça com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, que possa, da mesma forma que te abençoou, possa abençoar outros. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, porque aqui nós teologamos.